Olá! Já parou para pensar que o universo talvez tenha uma linguagem própria? E que há uns 400 anos a gente finalmente começou a entender esse idioma? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na gênese do cálculo, a história de como a ciência aprendeu a ler o código da natureza. E para guiar a gente nessa jornada, contamos com a análise da obra de Maurice Klein, organizada com maestria pelo professor Rogério Joaquim Santana. Vamos nessa? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a grande virada de chave que mudou a ciência para sempre. Depois, vamos conhecer os arquitetos dessa nova visão de mundo. Aí vamos ver por que o cálculo se tornou tão necessário, a famosa disputa entre seus criadores e, para fechar, o legado gigantesco que essa revolução deixou para todos nós. Então, tudo começou com uma mudança fundamental na forma de perguntar. Lá no século XVII, os cientistas pararam de se perguntar apenas por que as coisas aconteciam e ficaram, assim, obcecados em saber como e, principalmente, quanto. A grande sacada foi essa. O universo deixou de ser só algo para a gente admirar e passou a ser algo que a gente podia e devia medir. E olha, não existe frase que capture melhor o espírito daquela época do que essa, do Galileu Galilei. A ideia de que a matemática não era só uma invenção humana, mas sim a linguagem original, o idioma em que as leis da natureza foram escritas, isso se tornou a força motriz, o combustível de toda uma geração de pensadores. Esse processo todo tem um nome, a matematização da ciência. Mas a ideia por trás é bem direta. Pensa assim, e se a gente pudesse traduzir a queda de uma maçã ou o movimento de um planeta para a linguagem universal dos números? A aposta era que, nessa tradução, a gente ia encontrar as regras mais profundas do universo. Tá, mas quem foram os grandes arquitetos dessa nova Catedral do Conhecimento? Bom, dois nomes se destacam como os pilares dessa construção: René Descartes e Galileu Galilei. Os dois tinham a mesma fé no poder da matemática, mas, curiosamente, eles chegaram a essa fé por caminhos bem diferentes. Pensa neles como duas mentes geniais que chegaram no mesmo destino, mas pegando estradas opostas. De um lado você tinha o Descartes, o filósofo, que via o universo como uma máquina gigante e perfeita, e a matemática seria o manual de instruções dessa máquina. Do outro lado, o Galileu, o cientista prático, que apontava o telescópio para o céu e usava a matemática para descrever, com precisão, o que ele estava vendo. Um partiu da razão pura, o outro da observação. Mas a conclusão era a mesma, os números eram a chave de tudo. Ok, mas como é que se descreve um universo que nunca para de se mover? Essa nova linguagem precisava de uma gramática. Uma gramática para descrever a mudança. E essa gramática foi o conceito de função. Aquela ideia simples, mas absurdamente poderosa, de que uma quantidade depende de outra. A posição de um foguete depende do tempo, por exemplo. Foi essa conexão, essa ideia de dependência, que abriu a porta para o cálculo. E aí, com essa nova forma de pensar, começaram a aparecer problemas novos. Desafios que a matemática da Grécia Antiga, com suas retas e círculos perfeitos, simplesmente não dava conta. O cálculo não foi uma descoberta por acaso, sabe? Ele nasceu de uma necessidade real, urgente, de responder a perguntas que antes pareciam impossíveis. Eram basicamente três grandes quebra-cabeças. O primeiro era o da velocidade instantânea. Como saber a velocidade de um carro agora, nesse exato momento? E não a velocidade média da viagem. O segundo, a direção da mudança. Como a gente descobre a inclinação de uma curva, de uma trajetória, em um ponto específico. E o terceiro, como calcular a área de uma figura toda irregular, como a sombra de uma árvore. Para resolver tudo isso, era preciso uma matemática nova, uma matemática que não tivesse medo de lidar com o infinito. E a resposta para esses problemas todos veio quase ao mesmo tempo, mas de forma independente, de duas das maiores mentes da história da humanidade. Isaac Newton, lá na Inglaterra, e Gottfried Wilhelm Leibniz, na Alemanha. Os dois, cada um no seu canto, conseguiram organizar as ideias que já estavam no ar e criar uma disciplina matemática completamente nova. A abordagem do Newton era totalmente ligada à física. Faz todo sentido, né? Ele desenvolveu o seu método das fluxões para conseguir descrever o movimento. Para ele, as coisas fluíam, ou seja, mudavam com o tempo. E o cálculo era a ferramenta para entender essas fluxões, essas taxas de mudança. Estava diretamente conectado com as leis da gravitação e do movimento que ele mesmo criou.
Já o Leibniz, por outro lado, tinha uma pegada mais filosófica, mais abstrata, e a genialidade dele brilhou de um jeito espetacular na criação de uma notação, de símbolos que eram incrivelmente poderosos. Símbolos como d sobre dx para derivada e aquele s esticado para integral são criações dele. É a notação dele, tão clara e eficiente, que a gente usa até hoje no mundo inteiro. Então, só para a gente resumir e colocar os pingos nos is. A abordagem do Newton era física, nascida da observação do movimento. A do Leibniz era mais filosófica, buscando regras gerais. A notação do Newton com os pontinhos era meio confusa. Já a do Leibniz, essa foi tão genial que virou o padrão universal que todo estudante de exatas conhece hoje em dia. É claro que ter dois gênios chegando na mesma ideia quase ao mesmo tempo, isso ia dar briga, né? E deu. Uma das disputas mais feias e amargas da história da ciência. A controvérsia sobre quem inventou o cálculo primeiro teve acusação de plágio, nacionalismo, dividiu a comunidade científica da Europa por décadas. Hoje a gente sabe, e é aceito por todos, que os dois desenvolveram suas ideias de forma independente. Mas, deixando essa treta histórica de lado, qual foi o verdadeiro impacto disso tudo? Vou ser bem direto. O cálculo não só mudou a ciência, ele literalmente construiu o mundo moderno em que a gente vive. Não foi só uma ferramenta nova, foi como ganhar um par de olhos novos para enxergar o universo. Pensa só, a física do Newton usou o cálculo para finalmente prever com precisão o movimento dos planetas. A engenharia usa o cálculo para projetar as pontes que a gente cruza, os prédios onde a gente mora e os aviões em que a gente voa. Hoje, o cálculo está no código que roda nos nossos celulares, nos modelos do mercado financeiro e até na biologia. A regra é simples. Se alguma coisa muda, se alguma coisa pode ser otimizada, pode apostar que tem cálculo envolvido. Chegando ao fim da nossa análise, fica muito claro como a matemática não é algo estático parado no tempo. Ela é uma disciplina viva que evolui para responder às nossas perguntas sobre o universo. E a clareza que a organização do professor Rogério Joaquim Santana nos traz sobre a obra do Klein é fundamental para a gente apreciar essa jornada e entender como cada passo abre o caminho para o próximo grande salto. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. A revolução de Galileu, Descartes, Newton e Leibniz nos deu a linguagem do cálculo para descrever a mudança. Agora, olhando para os desafios de hoje, como inteligência artificial, computação quântica, a complexidade da biologia, qual será a nova linguagem, a nova matemática que vai definir a próxima grande revolução da ciência? Fica aí a reflexão.